Então, depois do nosso canto 11, tá? O Odisseu contou como ele fez esse ritual para o Hades, né? E conforme as orientações de Circe, ele retorna, então, né? Para pegar algumas coisas que ele deixou na ilha e também para conversar com ela, né? Enfim. E basicamente foi isso que aconteceu, né? Ele dá alguns detalhes, ele conversa com algumas almas no Hades e a gente tem vários relatos importantes dessa passagem, né? Então, por exemplo, o mito de Sísifo a gente vai conhecer através daí, algumas imagens da vida do Hades também por aí, a conclusão do mito de Hércules também vai ter por aí, né? Porque o Homero, numa passagem, ele fala, né, que em Hades só existe a sombra do Hércules, né? Que inclusive dela, ela resplende a ouro, né? E as almas das outras pessoas correm dela, né? Meio que se afasta da sombra da alma do Hércules, né? Mas o Hércules em si, ele tá no Olimpo, né? Festejando com os deuses, tá? Bom, então, nós leremos hoje o canto 12. O canto 12, ele trata justamente das três passagens famosíssimas, né? E que eu acho que são fundamentais também para a gente entender o todo da jornada do Ulisses, uma trama psicológica, né? E o que tem a ver com a gente. Essas três passagens são as sereias, o canto das sereias, a passagem de Sila e Caríbdes, né? Esses dois montes marinhos que eu coloquei aqui, e os bois de Hélio, né? Os bois do deus do sol. Na verdade, o deus sol, né? Porque Hélio é o sol mesmo. E, bom, então vamos lá, tá? Eu vou ler rapidinho esse, esse resumo da trama, né, do canto 12, para a gente se contextualizar melhor durante a poesia. Vamos lá. O Odisseu relata como ocorre o retorno desde o Hades até a ilha de Circe, e também como eles navegam pelas sereias, pelas pedras, planetas, por Sila e Caríbide. Conta também da perda do próprio navio e dos amigos depois do roubo dos bois de Hélio, e como sozinho, sobre uma balsa, chega à ilha de Calypso. Tá? Então ele cumpre essa volta. E conforme eu falei, né, no começo da nossa leitura, depois da ilha de Calypso, ele vai direto para a terra dos Feácios, né? Então aí é toda a jornada que ele passa mesmo durante a volta dele, né? Que a gente vai encontrar a conclusão, tá? Basicamente, tá, o que eu quis dizer é que esse é o fim do relato do Odisseu. E a partir do fim desse canto ele vai procurar então o retorno, tá? Como amanhã é sexta-feira, a gente vai ler o comecinho do retorno dele, mas depois a gente já passa para a Ilíada, tá? Bom, então vamos lá. Tá, eu tô falando um volume de voz bom, porque eu não posso falar muito Sim, alto que tem um nenê dormindo. dá Mas para vamos lá. escutar bem. Beleza. Então vamos lá. Quando o navio saiu da corrente do rio Oceano, fui no seu curso até as ondas do mar de caminhos muito vastos. Ah, gente, desculpa, tá? Os últimos versos, eles se tratam justamente de Odisseu saindo, da onde ele performou o ritual, porque ele não pôde controlar o fluxo das almas, né? Então ele já está no barco, indo de volta para a ilha de Circe. Então vamos lá. Quando o navio saiu da corrente do rio Oceano, foi no seu curso até as ondas do mar, de caminhos muito vastos, a ilha de Aeia, onde se acham os coros e a casa de Aurora, que cedo nasce, bem como o lugar onde o sol se levanta. Logo que aí fomos ter, arrastamos a nau para o seco, desembarcamos na praia sonora depois do mar. Depois disso, onde a dormir, aguardamos que a aurora divina surgisse. Logo que a aurora, de dedos de rosa, surgiu matutina, os companheiros eu próprio enviei para a casa de Circe, a fim de o corpo trazerem de lá, de Openor falecido. Rapidamente madeira cortamos nos pontos mais altos e o sepultamos chorosos, por entre suspiros magoados. Logo que o corpo queimamos e as armas que foram do morto, todos um túmulo alçamos, ornando uma alta coluna, onde em seguida fincamos o remo de fácil manejo. Meticulosos fizemos tudo isso, mas do Hades a volta despercebida por Circe não fora, que logo se apronta e para nós se dirige, seguidas de suas criadas, com pão e carne variada
e de bom vinho vermelho e brilhante. Chega-se a deusa preclara até nós e diz o seguinte: míseros, que conseguistes com vida chegar até o Hades, sois 2 vezes mortais, os demais uma vez simplesmente. Ora, cuidai de tomar alimento e beber vinho rútilo, neste lugar todo dia, mas quando surgir-nos a aurora, ide-vos, que hei de apontar o caminho e seguir e mostrar-vos o necessário, porque não venhais a sofrer mais trabalhos tanto no mar como em terra, por causa de enganos nocivos. Dessa maneira falou, convencendo-me o peito magnânimo. Por desse modo, portanto, até o sol no ocidente deitar-se, nós estivemos sentados, comendo e bebendo à vontade. Logo que o sol se acolheu sobre a terra, deitando as trevas, foram-se todos deitar junto aos cabos de trás dos navios. Ela, porém, pela mão me tomando, apartado dos sócios, fez-me sentar a seu lado, inquirindo-me acerca de tudo. Todos os fatos em ordem contei-lhe, conforme a verdade. Circe divina, depois que falei, tais palavras me disse: logo que já está realizado tudo isso, atenção ora presta ao que te passo a dizer. Aliás, há de um Deus recordar-te. Primeiramente, hás de ir até as sereias, que todos os homens se aproximam dali, com encantos prender-tem por hábito. Quem quer que por ignorância vá ter as sereias, e o canto delas ouvir, nunca mais a mulher nem os tenros filhinhos hão de saudá-los contentes, porque não mais voltam para casa. Enfeitiçado será pela voz das sereias maviosas. Elas se encontram num prado, ao redor se lhe vêm muitos ossos de corpos e homens desfeitos, nos quais se agrovinha a epiderme. Passa de largo, mas tapa os ouvidos de todos os sócios, com cera magoada, porque nenhum deles o canto possa escutar. Mas, tu próprio, se queres ouvi-las, é força que os pés e mão no navio ligeiro te amarrem os sócios, em torno do mastro, de pé, com possantes calabres seguros, para que possas as 2 sereias ouvir com deleite. Se lhe pedires, porém, ou ordenares que os cabos te soltem, devem mais forte amarrar as voltas do corpo apertar-te. Quando passado tiverem a força de remo esse ponto, não te direi, com palavras nenhumas ao caso adequadas, qual deverá escolher dos caminhos. Em teu próprio peito tens de conselho tomar, de escrever-te ambos eles logo eu vou. Pedras a pique se elevam de um lado, na base das mesmas, ondas enormes atiram anfitrite de cor azulada. Rochas que batem, é como lhe chamam os deuses beatos. Ave nenhuma consegue passar por essas pedras, nem mesmo as pombas tímidas, quando vão levar ambrosia a Zeus grande. Sempre uma delas aí fica nas pedras de lisa estrutura. Outra, porém, manda o pai, porque o número logo se preencha, mas não consegue fugir desse ponto nenhuma das aves, pois pelas ondas do mar e procelas de fogo terrível são arrastadas as tábuas dos barcos e os corpos dos homens. Uma somente das naves velozes passar conseguiu, Argo, que todos celebram nos cantos de voltas de Étis. Essa também, contra o ímã no Penedo, seria lançada, se era, por ser afeiçoada a Jasão, não servisse de guia. 2 alcantis mais adiante se vêm, um dos quais até as nuvens a ponta aguda dirige. Por nuvens escuras cercada, estes jamais se desfazem, nem nunca por volta do pico a claridade se espalha no tempo do outono e do estio. Nenhum mortal poderia escalá-lo ou sobre ele manter-se, até mesmo se 20 mãos, 20 pés também ele tivesse. Tão lisa é a rocha de ver, que parece ter sido lavrada. No meio dela se encontra uma gruta de aspecto sombrio, para o ocidente voltada e para o Érebo. A côncava nave deves, é claro, Odisseu, dirigir justamente a esse ponto. Nem mesmo um homem robusto pudera da nave escavada a funda gruta alcançar, se o arco disparo fizesse. Se com o arco disparo fizesse. Sila demora ali dentro, onde faz um terrível barulho. Sim, em verdade, seu grito assemelha-se a de um cachorrinho, nado de pouco. É, porém, um flagelo terrível. Não houve quem se gloriasse de vê-la, ainda mesmo que um deus a encontrasse. De 12 pés adotadas, disforme bastante eles todos, com 6 compridos pescoços, também terminando eles todos por uma horrenda cabeça, com tríplice fila de dentes, fortes e em grande número, onde a lúgubre morte se aninha. Acha-se até meio corpo escondida na côncava gruta, mas para fora do barato horrível estende-se as cabeças. Só é desse ponto pescar ao redor, espiando de escolho, lobos do mar ou delfins, ou mais ainda, se o acaso lhe enseja, monstro maior dos milhares que nutre a sonora anfitrite. Não poderá vangloriar-se nenhum marinheiro de incólume ter por ali navegado, pois ela arrebata com cada uma das guelas um homem das naves de proa negrada.
hás de avistar o outro escolho, Odisseu, bem mais baixo do que este e perto dele. Puderas o estreito vingar com a seta. Uma figueira aí se encontra plantada de muita folhagem. Por baixo dela, Caríbide divina, a água negra reabsorve. Isso faz ela 3 vezes ao dia, e outras tantas a expele por modo horrível. Se ali fores ter no momento em que aspira, nem o que a terra sacode livrar-te do mal poderia. É preferível passares por perto do escolho de Sila rapidamente, porque te vás muito mais ser vantajoso. Somente 6 companheiros perder do que toda a companhia. Isso, disse ela, em resposta lhe volto as seguintes palavras. Deusa, lealmente me instrui a respeito do que ora te peço. Se por acaso escapar da funesta Caríbide, seria fácil a Sila atacar e impecer que me roube os amigos? Disse-me a deusa Preclara em resposta a essas minhas palavras. Ó temerário, ainda aqui fantasias com feitos guerreiros e outros trabalhos? Não queres ceder nem aos deuses eternos? Sila não é um ser mortal, mas um monstro de muita maldade, duro e terrível selvagem, que nunca vencer se consegue. Não há defesa possível, fugir é ainda o mais vantajoso. Se resolveres, armado, deter-te algum tempo na pedra, temo que mais uma vez ela ponha as cabeças de fora contra teus homens, e número igual de guerreiros te pilhe. É preferível passar por ela, e Crateis invocares, a mãe de Sila, que só para dano dos homens a teve. Ela fará que tal monstro se abstenha de ofensa a fazer-te. A ilha Trinácia depois chegarás onde vacas inúmeras de hélio no pasto has de ver, assim como ovelhas robustas, 7 manadas de vaca e 7 ovelhas bonitas, tendo cada uma 50 cabeças. Jamais reproduzem, mas também nunca perecem. São deusas as suas pastoras, ninfas ornadas de trança bem feita, Faetusa e Lampécia, ambas nascidas de Neera divina e do sol Hiperônio. Logo que a luz ambas vieram e a mãe as criou veneranda, a ilha as levou a Trinária, que a parte se encontra das outras, para cuidar das ovelhas do pai e das vacas tardonhas. Se todas elas deixardes ilesa, pensando na volta, aí te acabei de chegar, apesar dos trabalhos da viagem. Mas se lesardes alguma, anuncio a ruína dos sócios e do navio, conquanto tu próprio te salves, muito tarde, miserável, a pátria has de ter, sem nenhum companheiro. Disse no tempo em que a aurora surgiu no seu trono dourado. Para o interior novamente voltou da ilha a deusa Preclara. No mesmo instante, subi para a nau e dei ordens aos sócios que se embarcassem também, e as amarras de trás desprendessem. Sobem por isso os demais para bordo e se sentam nos bancos, todos em ordem, batendo com os remos nas ondas grisalhas. Por trás do nosso navio de proa negrada mandou-nos bom companheiro, benéfico vento, que as velas enfuna. Circe de trantas bem feitas canoa a terrível deidade. Dos apetrechos da nau, em seguida, sem falhas cuidamos, e nos sentamos na nave que o vento e o piloto dirigem. O coração apertado dirige-me aos sócios de viagem. Caros amigos, não basta que um só ou que 2 fiques, cientes de que respeito ao destino que Circe Preclara me disse. Não, quero tudo contar-vos, porque procuremos a morte conscientemente, ou possamos fugir do destino funesto. Manda em primeiro lugar que as divinas sereias dotadas de voz maviosa evitemos o prado florido em que se acham. Somente a mim, concedeu que a ouvisse. Mas peço a vós todos que me amarreis com bem fortes calabares, porque permaneça junto ao mastro, de pé, com possantes amarras seguro. Se por acaso pedir ou ordenar que as amarras me soltem, mais fortes cordas em torno do corpo deveis apertar-me. Aos companheiros dessa arte contei as minúcias do caso, a ilha entre mentes e a nau bem construída chegara depressa, onde as sereias demoram, que um vento propício a impelia. Eis que de súbito o vento se acalma, e tranquila se estende a calmaria, que as ondas fizera aplacar um demônio. Pondo-se logo de pé, os companheiros a vela amainam, e a depuseram na côncava nave, depois assentados, fazem que as ondas espumem golpes dos remos de abeto. Uma rodela de cera cortei com meu bronze afiado em pedacinhos, e pus-me a amassá-lo nos dedos possantes. Amoleceu logo a cera por causa da força empregada, e do calor grande de Hélio, o senhor Hiperônio esplendente. Sem exceção depois, tapei os ouvidos dos sócios, a mão e os pés, por sua vez, me amarro na célere nave em torno do mastro, de pé, com possantes calabares seguros. Sentam-se logo, batendo com os remos nas ondas grisalhas. Mas, ao chegar à distância somente de grito da praia, com toda a força a remar, não passou o nosso barco ligeiro despercebido às sereias, de perto, que entoam sonoras. Vem para perto, famoso Odisseu dos aquivos orgulho,
Traz para cá teu navio, que possas o canto escutar-nos. Em nenhum tempo ninguém por aqui navegou em nau negra, sem nossa voz inefável ouvir, qual dos lábios nos soa. Bem mais instruído prossegue, depois de haver se deleitado. Todas as coisas sabemos que em Troia, de vastas campinas, pela vontade dos deuses, troianos e argivos sofreram, como também, quanto passa no dorso da terra fecunda. Dessa maneira cantavam belíssima, muito desejoso de as escutar, fiz sinal com os olhos e aos sócios que as cordas me relaxassem, mas eles remaram bem mais ardorosos. Alçaram-se então Perimedes e Euríloco e deitaram-me logo novos calabares, e os laços e as voltas mais firme apertam. Mas quando essa ilha na viagem deixamos ficar bem distante, sem mais ouvirmos a voz das sereias e o canto mavioso, meus companheiros queridos tiraram depressa do ouvido a cera, ali por mim posta e dos laços, por fim me livraram. Mal nós havíamos a ilha deixado através do nevoeiro, ondas enormes percebem, seguidas de grande estampido. Apavoram-se os sócios e os remos largados caíram para a corrente. Ruidosos, imóvel logo ficou a nave, pois ninguém mais dentro dela com a força do remo a impelia. Por toda a nave correndo, me pus a exortar os amigos, e cada um deles chegando-me a termos melífluos lhe falo. Temos sobeja experiência, meus caros, de todo infortúnio. Este será, por acaso, maior do que quando o ciclope na gruta côncava todos prendeu, de tua força valendo-se? Por meu conselho e coragem, no entanto, dali conseguimos nos libertar. Como penso, sois todos do caso lembrados. Ânimo, pois, e obediência prestai, ora as minhas palavras. Vós, remadores nos bancos sentados, as ondas profundas com vós remos batei, para vermos se Zeus nos concede deste perigo fugir e da morte escapar impendiosa. Enquanto ti, meu piloto, transmito-te esta ordem. Do espírito guarda, por teres o mando do leme da côncava nave. Vai dirigindo o navio por fora daquela onda grande e do vapor, para o lado do escolho, que não aconteça a teu mau grado ser ele levado com o risco de todos. Isso lhes disse. Eles todos depressa o conselho seguiram. Do inevitável perigo de Sila, eu não disse palavra alguma, para que os sócios, tomados de medo, das mãos não deixassem os remos todos cair, e no fundo da nau se escondessem. Por minha parte, esqueceu-me o conselho penoso que Circe me havia dado, ao dizer que era inútil vestir-me as armas, pois envergando a armadura magnífica e um par de compridas lanças nas mãos, foi postar-me no teto da proa da nave, pela certeza de ser o primeiro a enfrentar-me com Sila, a morada da pedra, no ponto em que viesse ofender-nos. Em parte alguma, porém, pude vê-la. Doíam-me os olhos do grande esforço empregado de exprimar o brumoso rochedo. Cheios de angústia, portanto, iniciamos a estreita passagem, por termos Sila de um lado e a Caríbde divina do oposto, que a água salgada do mar, por maneira terrível, chupava. Ao expeli-la, era como caldeira de chamas vivazes, ao revolvê-la com grande barulho. Para o alto era a espuma dos dois escolhos jogada, voltando a cair sobre os picos, porque, quando a água salgada do mar desse modo absorvia, aparecia ela toda por dentro revolta. À sua volta, a pedra soava terrível, e o fundo anegrado se via, na cor da areia, apoderar-se o medo de todos os sócios, enquanto olhar para ali dirigíamos, cheio de espanto, 6 companheiros do fundo da côncava nave arrancou-me Sila entre todos os mais distinguidos em força e braço. Quando na cabeça de novo volvi para a célere nave e para os sócios, por cima de mim percebi que agitavam as mãos e os pés, a chamar por meu nome com voz angustiosa. O que fizeram pela última vez na premência em que estavam? Qual pescador que com vara comprida, postado na ponta do promontório, enganoso alimento aos peixinhos atira, preso num chifre de boi não domado, nas ondas imerso e para a margem, depois palpitante e fisgado projeta. Dessa maneira, a agitar-se, à rocha eles foram levados. Sila os comeu ali mesmo, na entrada da gruta, entre gritos. Eles as mãos me estendiam na luta horrorosa em que estavam. Foi esse o quadro mais triste de todos que viram meus olhos, que enquanto tenho sofrido a explorar as estradas marinhas. Tendo aos ímanos rochedos de Sila e Caríbde fugido, a ilha agradável do Deus fomos sem ter nenhuma delonga. Vaca desfronte e espaçosa, belíssima nela se viu, e numerosos rebanhos de ovelhas do Celso Perônio. Dentro da nave, de escuro costado, ainda estávamos todos, quando de encerro do pasto, o mugido das vacas ouvimos, bem como tenro balido dos anhos. No instante me ocorrem as profecias do cego adivinho, o tebano Tiresias, e Circe Aeia, quando ambos disseram com muita insistência, porque evitássemos a ilha do Deus, que dos homens é amigo. O coração apertado falei aos meus sócios de viagem. Ora me ouvi, companheiros, apesar dos trabalhos sofridos. Vou revelar-los
o oráculo do sábio adivinho Tiresias e Circeia, quando ambos disseram com muita insistência, porque evitássemos a ilha do Deus que dos homens é amigo. A mais terrível desgraça disseram que aqui nos aguarda. Urge, por isso, afastar dela a nave de casco anegrado. Isso lhes disse. Eles todos sentiram faltar a coragem. Disse-me Euríloco então as palavras terríveis seguintes. És bem cruel, Odisseu. Força tens sem confronto, e cansaço jamais conheces. Teus membros são tesos, parece de ferro. Muito ao quebrado se encontram por causa da luta e vigília. Os companheiros, e queres proibir que saltemos a terra, na ilha batida por ondas, a fim de repasso aprontarmos e ordens transmites que sigam dessa arte, na noite iminente, da ilha jogado, sulcando o infinito das ondas brumosas? São perniciosos os ventos da noite e conduzem ruína para os navios. Da morte cruel de que modo escaparmos, se tempestade de súbito viesse cair sobre as ondas, ou produzida por Noto ou por Zéfiro forte, vezeiros em desfazer os navios, pesar dos desígnios dos deuses. A noite escura convém que nós todos agora catemos, e junto à célere nave na praia aprontemos a ceia, para amanhã, novamente embarcados, cruzarmos as ondas. Esse o discurso de Euríloco entre os aplausos lhe deram. Força me foi convencer que um demônio tentava arruinar-nos. A eles virando-me então, lhes dirijo as aladas palavras. Tendes mais força do que eu por achar-me nessa hora sozinho, mas, juramento solene, desejo que todos me prestem que, se encontrarmos manadas de vacas, ou grande rebanho na ilha, de ovelhas, nenhum, por ação temerária, a uma delas há de privar da existência. Haverei de comer tão somente das iguarias de Circe mortal, que só isso só nos contente. Isso lhes disse, e eles logo juraram conforme eu ordenara. Tendo eles, pois, completado as palavras da fórmula sacra, a nau bem feita ancoramos no fundo recurvo do porto, perto de uma água agradável. Depois, para a terra saltando, os companheiros a ceia aprontaram com as mãos de peritos, quando já haviam saciado a vontade da fome e da sede, dos companheiros queridos lembrados, em pranto romperam, que Sila havia tirado de dentro da côncava nave. 2 minutinhos, pessoal. Bom, continuando. Sono lhes veio agradável, no tempo em que assim se carpiam, mas no terceiro período da noite, ao caírem já os astros, vento terrível lançou o poderoso que as nuvens reúne. Zeus, tempestade violenta, fazendo que as nuvens cobrisse a terra e o mar juntamente. Do céu, baixa a noite. Entretanto, logo que a aurora de dedos de rosa surgiu matutina, para uma gruta profunda levamos a nave e ancoramos, onde se viam terreiros de danças e assentos das ninfas. Faço reunir a assembleia e aos presentes arrengo desta arte. Caros amigos, na nave ainda temos comida e bebida. Cumpre pouparmos as vacas. Não vá suceder-nos desgraça. Da divindade terrível são todas, e as nédias ovelhas de Hélio, que tudo discernem entre todas as coisas escuta. Dessa maneira falei, convencendo-lhes o ânimo altivo. Noto soprou pelo curso de um mês, incessante. Dos outros ventos nenhum nos soprava, a não ser Euro e Noto somente. Eles, enquanto ainda tínhamos vinho vermelho e alimentos. Nada os rebanhos fizeram, por termos amor à existência. Quando, porém, se acabou tudo o que se achava na nave, a percorrer a ilha toda se viam forçados em busca de algumas aves e peixes, munidos de anzóis retorcidos, ou do que achassem, que o estômago a todos a fome afligia. Em certo dia, pela ilha, me pus a vagar, porque aos deuses fosse rezar e pedir propiciasse o retorno a algum deles. Indo pela ilha, portanto, e ao me ver apartado dos sócios, as mãos lavei num lugar abrigado dos ventos furiosos. E aos deuses todos meus votos alcei, moradores do Olimpo. Logo fizeram as pálpebras sono agradável baixar-me. Um mau conselho, porém, dava Euríloco aos outros sócios. Ora, me ouvi, companheiros, apesar dos trabalhos sofridos, todas as mortes odiosas são sempre aos mortais infelizes. Nada, porém, mais terrível que a fome acabar a existência. Ânimo, de Hélio tomemos as reses mais belas e pingues, e sacrifício apresentemos aos deuses eternos do Olimpo.
E se nos for concedido voltar ao torrão de nascença, a Ítaca, um templo suntuoso ergueremos ao sol hiperônio, hélio radiante, que cheio será de tesouros magníficos. Se pela morte das vacas, de cornos eretos, zangar-se, destroçar-nos a nave, ficando os mais os deuses de acordo, de qualquer jeito prefiro morrer uma vez só nas ondas, a me extinguir lentamente de fome nessa ilha deserta. Esse o discurso de Euríloco, os outros aplausos lhe deram. As vacas de Hélio mais pingue, então, sem demora tomaram, que andavam perto, não longe das naves de proa negrada. No pasto as reses brilhantes se achavam, de fronte espaçosa. Em torno delas se postam, aos deuses eternos suplicam e as tenras folhas cortam de um alto e frondoso carvalho, pois o navio de boa coberta não tinha cevada. Feita a oração, degolaram as reses e os couros tiraram. As coxas logo cortaram em dupla camada, envolveram da própria graxa, jogando por cima pedaços de músculos. Visto não terem mais vinho, que sobre o holocausto jogassem, as libações foram feitas com água e queimadas as vísceras. Quando queimadas as coxas, as vísceras todas comidas, logo o restante retalharam, espetos enfiaram nas postas. Sai-me das pálpebras, nesse entremente o sono agradável. Para o navio veloz dirigi-me, na beira da praia, mas, quando perto estava a nau de traçado recurvo, por um bom cheiro de carne queimada me vi envolvido. A lastimar-me bradei, dirigindo-me aos deuses eternos. Zeus poderoso e vós outros, ó deuses eternos e beatos, foi para minha desgraça que o sono cruel me mandastes. Na minha ausência, os meus sócios um crime monstruoso fizeram. Não tardou muito, e Lampécia de manto comprido, a notícia a Hélio Perônio levou, de que tínhamos reses matados. E ele, colérico, vira-se então para os deuses eternos. Zeus poderoso e vós outros, ó deuses eternos e beatos, os companheiros puni de Odisseu de Laertes nascido, por terem sido audaciosos, matando minhas vacas, o enlevo dos olhos meus, quando vou a caminho do céu estrelado, e quando a terra, de volta ao céu, vou descendo de novo. Se não tiverem castigo adequado ao prejuízo das vacas, para o Hades hei de baixar, quero a luz conduzir para os mortos. Disse-lhe então em resposta, Zeus grande, que as nuvens cumula. Hélio, contente, prossegue levando às eternas deidades a tua luz, e aos imortais que nutrem da terra fecunda. Pois muito em breve, que fasquias farei o navio ligeiro, longe do mar cor de vinho, fendendo com raio brilhante. Tudo isso soube depois por Calipso, de tranças bem feitas, que me informou ter sabido por Hermes, o guia brilhante. Logo que a praia do mar alcancei o navio ligeiro, aproximei, increpando cada uma per si, mas remédio nenhum pudera ser feito, que as vacas bem mortas se achavam. A eles em breve mostraram aos deuses sinais prodigiosos. Movem-se as peles, a carne e o espeto soltava gemidos. Quer ainda crua ou tostada, com voz semelhante das vacas. Os companheiros queridos, durante 6 dias a fio, se banquetearam com as vacas do sol, escolhendo as melhores. Mas quando o 7º dia, final, nos mandou Zeus Cronida, eis que de súbito o vento cessou de soprar tempestuoso. Mais uma vez embarcados, o mastro da nave erigimos, a vela nívea soltamos, e ao mar nos fizemos extenso. Quando, portanto, já tínhamos a ilha deixado, e nenhuma terra se via, senão mar somente, o céu vasto por cima, fez Zeus, o filho de Crono, surgir uma nuvem sombria, por sobre a côncava nave, que as ondas escuras fez logo. Por muito tempo não pôde correr o navio, que Zéfiro logo baixou a ulular, desmanchando em violenta procela, ambas as cordas da frente do mastro, o redemoinho do vento fez em pedaços. O mastro para trás e a cordoalha, toda no fundo da nave, indo a ponta do mastro da popa, bem na cabeça bater do piloto, quebrando-lhe os ossos todos a um tempo. O piloto saltou da coberta na forma de um acrobata, deixando-lhe os ossos o espírito ardente. Um raio, Zeus poderoso então lançou sobre a nave, estrondando, pela violência do raio, e as junturas tremeram, enchendo-se ela de cheiro de enxofre. Da nau foram todos lançados, tal como gralhas marinhas à volta do casco anegrado. Eram levados nas ondas. O Deus os privou do retorno. Por toda a nave andava eu a correr, até que a força das águas os flancos solta da quilha, que as ondas sozinha levaram. O próprio mastro de Enora é arrancado, levando na ponta presa um calabare com tiras de couro de boi fabricado. Ambas as peças, o mastro e a carena, amarrei com o calabre. Sento-me em cima, deixando que os ventos funestos me levem. Zéfiro cessa por fim de soprar, qual tormenta furiosa, mas sobrevém logo Noto, causando-me desassossego, pois me forçou novamente a passar por Caribe de funesta. Dessa maneira, vaguei toda a noite,
ao raiar do sol belo. Vi-me de novo no escolho de Sila e da ceva Caríbide. Esta, na fase de as ondas do mar absorver, se encontrava. Mas, dando um salto, agarrei-me no tronco da grande figueira qual um morcego, bem firme e abraçado, sem ter nenhum ponto em que me fosse possível firmar-me, ou subir mais um pouco, pois as raízes no fundo se achavam e os galhos muito altos, grossos e longos, que sombra faziam na ceva Caríbide. Firmei, aguardei com paciência que o mastro e a carena de novo ela expelisse. Afinal, vieram ambos depois de demora interminável, no tempo em que o juiz se levanta da praça para ensear, após ver de remido bastantes contendas. Só nessa quadra os madeiros surgiram do lado de fora. Do alto deixei-me cair, as mãos ambas e os pés desprendendo, com grande estrondo no estreito, bem junto do mastro e da quilha. Neles, sentando-me logo, servi-me das mãos como remos. O pai dos homens e Deus não quis que outra vez me avistasse Sila. Ser-me impossível fugir da precípite morte. Por 9 dias vaguei, mas, na noite do 10º, os deuses da ilha de Ogija me fazem chegar, onde mora Calipso de belas tranças, a deusa terrível. Amado por ela fui e tratado. Porém, para que repetir-te isso tudo? Ontem já tive ocasião no palácio de tudo narrar-te, a tua nobre consorte. É-me odioso realmente de novo ter-me contar o que já ficou dito com toda a clareza. E aí termina o canto 12, tá, pessoal? Ficou um vídeo um pouco mais curto, né? Consegui ler um pouco mais rápido.